Como é que a gente vai impedir que isso aconteça no Congo? Nos países pobres, pô, você vai condenar essas pessoas à miséria. Como que você vê essa questão do clima ser tratada, às vezes, de uma forma tão várzea assim, quando você vê, por exemplo, você tem, que a gente citou agora há pouco aqui, a Greta Thunberg. É uma coisa que pra mim é muito... Cara, por que estamos ouvindo uma criança? É tipo isso. Como que você que estudou a fundo isso vê esse cenário? Então, cara, parece meio religioso, assim, né? Eu não tenho nada contra religiões que se sabem como tal, que se consideram religiões. Mas tem aí religião secular, que o pessoal chama, né? Aquelas características de religião, de seita, no meio de pessoal que se acha iluminado, que se acha racional e tal, né? Eu lembro que um tempo atrás teve uma anti-Greta Thunberg, né? Uma menina falando coisas diferentes da Greta. Cara, ela foi canceladíssima nos jornais. O Globo fez uma matéria falando, caras, descendo a lenha na menina, que era super razoável. No começo a gente falou de negacionista, né? Que o pessoal me chama de negacionista histórico e tal. Eu já estou esperando me chamarem de negacionista agora por causa de clima, apesar de eu já ter falado aqui que eu acho que o crescimento global está existindo e tal. E, na verdade, o pessoal usa essa palavra negacionista como se fosse herege. Herege. Você não acredita, você não é leal à nossa crença. É maravilhoso, vou começar a falar isso agora. É isso. Herege. Não faz muito Seu sentido. herege. E daí, por exemplo, eu conversei, entrevistei aqui em São Paulo o Bjorn Lomborg, né, que é um grande cético climático, você coloca negacionista climático no Google, aparece lá a foto dele. Cara, o cara é um amor, velho. O cara é super razoável. Ele é a favor de imposto sobre carbono. Entendeu? De aumentar imposto para você parar de subsidiar o carbono, a poluição, como se fala hoje. Não sei se eu sou também, mas eu vi todos os outros negacionistas. Cara, os caras entendem o problema e falam, olha, não é uma emergência, a gente não vai ser extinto. E são pessoas que realmente estudaram, não são simplesmente fui ali no 2º grau e trouxe uma menina alemã, né? Se não me engano, ela é alemã. Suíça ou da Suécia, né? Suécia, né? Sueca. Entendeu? E daí... Enfim, e daí assim, claro que tem o pessoal que fala que, né, tem uns argumentos meio que eu acho ruins, assim, porque a gente não consegue, a gente não é grande o suficiente para mudar o clima, que eu acho meio batido, assim, um argumento que eu não vou. Mas esses grandes, assim, que nem, por exemplo, quando rolou aquela polêmica na Folha de São Paulo com o Antônio Risério, que ele falou sobre racismo reverso e tal. Ali você vê que os grandes inimigos dos antirracistas não são os racistas. O Risério não é racista, ele era um herege. Ele não acreditava nas mesmas soluções que o pessoal propunha, entendeu? Então, na verdade, estavam usando o termo ali como você é um herege, né? E isso achei muito, para mim é muito engraçado. velho. Eu queria que você explicasse, eu ouço muito esse termo por causa do Kim Paim, que é o bendito crédito de carbono. Ele cria, se não me falha a memória agora, se eu tiver... Sinal de que eu não prestei tanta atenção. Mas você ouviu o Kim Paim também? Não fala o Kim não, Kim é meu par também. Né? Aí ele fala muito sobre o crédito de carbono, ele é contra. Eu queria que você explicasse pra galera e também dissesse a sua opinião. Você é a favor? Porque você falou que um dos caras que você entrevistou, ele é a favor. E é conhecido como negacionista. Pois é. Então, vamos lá. O primeiro capítulo do livro, eu falo o seguinte, olha, o mundo... A gente vive uma época de florescimento incrível na humanidade, né, nos últimos 150 anos, por várias razões, mas uma grande razão é combustível fóssil. Né? Até hoje, o combustível fóssil não foi uma ameaça à humanidade, ele foi o começo do florescimento humano. Né? Então, você tinha assim, os gráficos, né, todos aqueles gráficos exponenciais de Hawking, né, o pessoal chama que de repente ele dá tanto de qualidade de expectativa de vida e tudo relacionado ao combustível fóssil. Por que isso acontecia? Cara, em várias vezes na história, você teve lá uma sociedade que ela começou a se desenvolver, achou uma região cheia de madeira de lei, né, de lenha, instalou um forno de fundição, uma metalurgia e tal, começou a alimentar aquele forno com a madeira, começou a se desenvolver, ter ferramentas, tal, ter máquina, de repente, não tinha mais madeira. Acabou. Daí ela encolheu de novo. Isso aconteceu na China medieval, aconteceu no Chipre, no Afeganistão, na região do Rio Tinto, na Espanha. O lugar foi, acabou, morreu. Porque não tinha mais como alimentar. Não tinha mais energia. Na Inglaterra isso estava acontecendo. Eu conto no livro que você tinha lá
pessoal, camponeses, escrevendo para o rei, falando, será que vocês podem fechar a fornalha por um tempo? Porque a gente tá ficando sem madeira para fazer barril, para fazer cadeira, não tem mais madeira. E estava acabando a madeira na Inglaterra, quando o pessoal falou, putz, já que não tem madeira, vamos usar essa coisa fedorenta que tem aí no chão, essa pedra, carvão mineral. É o famoso carvão. E a grande sacada dos combustíveis fósseis é que a madeira, quanto mais você extrai, mais cara ela fica. Você tem que ir mais longe e tal, né? O carvão e depois o petróleo, quando você faz uma grande instalação para tirar, quanto maior ela for, mais barato fica. Então, enquanto a madeira subia de preço, o carvão caía, né? E isso, cara, isso permitiu, velho. Porra, por exemplo, a minha família, eu sou polonês e alemão. A gente por que as pessoas só viajaram imigrando, né, por querer, em massa, no século XIX, não antes? Porque não tinha barco a vapor. Porque a viagem demorava muito e você mal sabia se ia chegar ou não, né? Então, cara, o mundo, os países se constituíram, muita coisa aconteceu. A Argentina virou um dos lugares mais ricos do mundo porque, de repente, você tinha navio refrigerado a vapor para levar carne para a Europa, né? E isso foi incrível, velho. A gente vive num mundo hoje mais conectado, mais cosmopolita, mais rico, muito mais rico por causa do combustível fóssil. Isso significa que a gente tem que se agarrar a ele como um ursinho de pelúcia? Não, velho. Ele, de fato, ele causa efeito estufa. Né? Então, se de repente a gente tem uma energia melhor, ótimo, tá ligado? A energia solar tá ficando super barata, tá, né? Só que o governo aumentando imposto, né? Ficando barato e o governo aumentando imposto. Em cima das placas solares. Só que a gente tem alternativas muito boas. Hoje eu cheguei a falar, agora que tá em moda as terras raras, as nossas terras raras aqui chega a ter 10, 12% de tório. Tório, eu falo que é o metal... Não, para fissão mesmo. É o metal para fissão nuclear, para os reatores que já funcionam, é o reator do futuro. É o de tório, não de urânio. Porque o de tório você não explode nem que você queira. Diferente do de Chernobyl lá, se você quiser explodir o reator, você não consegue. O de tório. E a gente não tá nem pensando em usar isso aí. Então a gente tem uma disponibilidade grande, a gente tem um potencial absurdo para energia elétrica. Só o que me incomoda é que é o seguinte, aqui não se ataca o problema, se vende a solução. Então a gente tá com um problema de energia, não tá? Ou tá com um problema de poluição. Qual que é a solução? Carro elétrico. Carro elétrico no Brasil não é solução. Porque como que eu peço para as pessoas comprarem carro elétrico se tá todo mundo com bandeira vermelha aí pagando energia elétrica caro? Não tem energia elétrica. Eu não posso pedir para as pessoas comprarem carro elétrico. O álcool é solução no Brasil. O carro elétrico não. Só que se decide a solução em vez de se atacar o problema. Não sei Por se você enquanto a eletricidade dele tá barata, mas daqui a pouco... A eletricidade tá cara pra caramba no Brasil. Não, eu sei. Tô falando em relação à gasolina. Eu vejo o pessoal do carro elétrico falar que ainda vale, mas é aquilo, oferta e demanda. Se todo mundo resolve pegar, aí é onde... Mas no carro tá, mas pra quem tá consumindo energia elétrica em casa, todo mundo tá pagando uma fortuna de conta de energia elétrica. Mas só continuando então. E daí, o crédito de carbono, né? Era isso que a gente tá falando? Isso. Então, daí assim... Bom ou ruim? Não, então, tem um problema aí que o pessoal chama de ação coletiva, né? Problema de ação coletiva. Por exemplo, imagina que a gente é pescador. Daí, cara, seria bom para nós todos, né? Esse é o problema ambiental clássico, assim, né? Seria bom para nós todos que a gente não pescasse com o nó entre as redes muito pequeno, que se a gente ia pegar filhote, e não pescasse na desova. Mas, puta, velho, eu tô aqui no mar sozinho, quilômetros de vocês, tô precisando vender um peixe. Quer saber? Foda-se, vou pescar na desova. Vocês não vão ver. E sou só eu, entendeu? Tá cheio de pescador aí, ninguém vai... Eu penso assim, né? A minha ação não vai acontecer nada. Mas daí você pensa igual, todo mundo age como um caroneiro, né? E, de repente, cai o cardume. Como é que você resolve isso? A gente tem que vigiar o outro, né? Essa Elinor Ostrom que eu falei, que ganhou o Nobel de Economia, uma riponga meio de direita, assim, uma mulher engraçada pra caramba. Ela falou, pode ser governo fiscalizando? Ela testou isso, não deu muito certo. O que dá certo é um ficar de olho no outro, né? As pessoas, a comunidade ter as suas regras. Daí o crescimento global é a mesma coisa. O que adianta eu aqui ficar ali segurando meu carbono, me ferrando se a China está cada vez mais... Cara, só a China, ela produziu mais cimento em 2020 e 2021 que os Estados Unidos em todo o século XX. Nossa. Bizarro, cara, bizarro. E daí... Só a reação de cimento, ela por si só, ela produz um calor do caramba. Você tá criando um aquecimento local e tal. Eles gastaram um absurdo, inclusive, de água
na última hidrelétrica que eles fizeram lá, aquela maior do mundo, eles gastaram um absurdo de água. Água não, eles tiveram que usar gelo pro resfriamento, porque eram toneladas. Se não usasse, os caras fizeram um cálculo lá que ia levar, tipo, 100 anos pra esfriar aquele cimento. Sério? Então eles tiveram que, tipo, usar gelo. Né? Então é um custo ambiental grande nisso aí que a China sempre esconde, né? E a gente aqui preocupado e a China não tá nem aí. Então, enfim, daí seria bom, teria que dar um jeito aí. Um mercado voluntário, eu acho ótimo, velho. Os anarcocapitalistas, o pessoal que é contra o Estado. Então, no anarcocapitalismo seria regras privadas. Eu só vou negociar com quem eu quero que siga essas regras. Um mercado voluntário eu acho animal, entendeu? Eu tenho um problema de carbono, a sociedade está com esse dilema, beleza. Mas o problema é você impor. E daí tem um livro chamado Fossil Future, de um filósofo americano, e ele fala assim, cara, se os combustíveis fósseis tiraram tanta gente da miséria no último século, como é que a gente vai impedir que isso aconteça no Congo? Nos países pobres? Você vai condenar essas pessoas à miséria. O Banco Mundial, acho que ele reviu essa política, mas ele estava se recusando a financiar projetos de altos em carbono, né, intensos em carbono, mesmo no terceiro mundo. Cara, daí é sacanagem, entendeu? Então você impor crédito de carbono para país pobre é delicado, eu sou contra.